do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente que Pedro, e chegou primeiro no sepulcro. E abaixando-se, viu no chão de lençóis, todavia não entrou. Chegou Simão Pedro, que seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão de lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para sua casa. E Maria, estando chorando fora, junto ao sepulcro, estava ela, pois chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram eles: mulher, por que chora? E ela disse: porque levaram meu Senhor, e eu não sei onde puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E Jesus lhe disse: mulher, por que chora? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse: Senhor, se o levaste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. E disse Jesus: Maria! Oh, glória a Deus! Ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. E disse Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para os meus irmãos e dizes que eu subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, em concordância com a tua serva, Pai, realmente eu amo fazer aquilo que lhe agrada, Pai. Em nome de Jesus, mas que diminua eu e que o Senhor venha crescer aqui nesse lugar, Pai. Que seja a tua palavra resplandecer, Senhor. Que a tua palavra venha trazer luz a esse lugar de nossas vidas. Que a tua palavra venha nos dar direção, sabedoria que vem do alto, Pai. Entendimento para as nossas vidas, Senhor. Ah, Senhor, é até estranho a gente se comparar a essa mulher aqui, Pai. Mas é assim que eu me senti, Pai, quando eu compreendi a vida dessa mulher, Pai. O pouco que eu li sobre essa mulher, Pai, eu não tenho vergonha de falar, Pai. Em nome de Jesus, que o teu nome nesse lugar hoje venha ser exaltado, Pai. E que ele venha, Pai, e prospere em nossas vidas. E que nós possamos dar frutos, Senhor. Frutos de justiça, Pai. Em nome de Jesus, amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu tenho ouvido muito dizer que Maria Madalena era uma prostituta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas eu confesso que eu procurei um pouco, não procurei tudo, mas eu procurei um pouco e eu não achei isso escrito. Eu li que tinha algumas Marias. Maria, mãe de Jesus, Maria de Betânia, Maria Madalena, e havia também uma mulher pecadora que entra na casa de Simão, que era fariseu. Mas essa que entrou na casa de Simão, fariseu, a palavra não diz qual o nome dela. Então poderia ser qualquer nome. Poderia ser a Maria
Eu vou falar o pouco que eu entendo, o pouco que eu sei. Eu quero falar daquilo que eu entendi para mim. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra de Deus também vai falar em outro lugar que essa Maria Madalena, Jesus retirou dela 7 demônios. E diz também que não era só ela, havia outras mulheres e que essas mulheres também foram libertas de enfermidades. E que a partir daí elas começaram a seguir Jesus e manter o ministério de Jesus. E uma coisa também que me chama a atenção, que a palavra do Senhor diz que quando Jesus retirou de Maria Madalena 7 espíritos imundos, a Bíblia não diz que ela manifestou. Aquela mulher ela foi liberta, e eu creio que foi liberta como? E foi aí que eu me coloquei no lugar dessa mulher. E hoje o que eu vou falar com vocês aqui é uma conversa que é um pouco pessoal da minha vida, assim, algumas coisas que eu me encaixo muito com essa mulher. E quando eu falo dela, é como se eu estou falando de mim mesma. Por quê? Porque eu gosto de, para eu às vezes entender a palavra de Deus, eu gosto de fazer comparações, eu gosto de me imaginar que eu estou ali naquele lugar para ele entra mais rápido, né? Aí a gente começa a despertar. Então, quando eu me coloquei no lugar dela, e aí despertou coisas dentro de mim, porque eu fiquei pensando, eu vou me esvaziar, tá, irmão? Que está muito escrito, vou conversar com vocês. Eu comecei a observar na minha vida que antigamente eu não nasci em berço evangélico, né? Então eu não fui criada num lar cristão, porém eu fui colocada em uma escola adventista que ensinava, tinha uma das matérias era educação religiosa. Meus pais pagaram, sempre pagou, jardim da infância, maternal, CA, primeira série, segunda série, e aí foi, na escola adventista. Então, eu fui doutrinada desde pequena a ler a palavra de Deus. Talvez, assim, talvez não, né? Não posso falar talvez, eu tenho que ser certo. A palavra do Senhor fala assim, ó, ensina o teu filho no caminho que deve andar, né? Ensina ali com ele, porque no futuro ele não vai esquecer. Então eu creio que essa palavra se cumpriu na minha vida. E eu era obrigada, se eu quisesse passar de ano, a ler a Bíblia. Porque se eu não lesse, a não ser que eu colasse, né? Como é que eu ia fazer? Porque eu tinha matemática, português, ciências, estudos sociais, também educação religiosa. Eu tinha que saber. E eu, naquela época, eu não era evangélica, mas eu já lia a Bíblia, pequenininha, eu já sabia. Não estou dizendo que, eu sei, mas eu fui acostumada com leitura. Por isso que hoje em dia eu gosto de ler. E minha vida foi uma vida, assim, não quero também ficar me expondo muito, mas de erros, fracassos, direções totalmente erradas, errei. E quando eu resolvi aceitar Jesus, receber, me entregar, me doar, eu continuei errando. Quando eu me batizei, eu achava que era assim, ó. Eu me batizo hoje, porque deveria ser assim, né? Porque o que é o batismo? Batismo é você sepultar a velha criatura e
finalizar. Eu vou falar agora. Mas se olhar para mim, eu ainda tenho vontade de me batizar. Porque parece que quando eu me batizo, não consigo totalmente enterrar a velha criatura. A velha criatura, ela fica gritando o tempo todo, tentando a gente, que é a nossa alma. Por isso é uma guerra, uma luta. O espírito e a alma. Né? Porque para saciar a alma, como você sacia a tua alma da fome? Você sacia a tua alma da fome quando você come. E a gente alimenta o nosso espírito como? Com a palavra de Deus. Quando oramos, quando jejuamos, quando estamos expostos à palavra, ao poder de Deus em manifestação. Porque se a palavra dele é poder, então há um poder aqui. É a gente que tem que compreender isso. Então, vou negar mais esse poder. Que alguma coisa tem que mudar na minha vida. Eu não posso, ainda que a igreja esteja vazia. Mas quem faz mudar minha vida aqui não são as pessoas que enchem esses lugares aqui, não. Quem faz mudar minha vida é o poder de Deus sobre a palavra dele, que ele vela para que se cumpra. Então, se eu creio que ele vai me curar nessa noite, que ele vai transformar minha vida, tem que acontecer. Porque é ele que faz. E eu ficava, como é que na minha vida não está acontecendo? Porque na minha vida eu estou colhendo coisas erradas ainda. E um dia eu parei para pensar, um dia eu até falei com o pastor, ele falou, sabe por quê? Porque a senhora nunca plantou verdadeiramente a sua vida no altar. Porque é diferente quando a gente planta a nossa vida de qualquer jeito. Quando a gente entrega a nossa vida para a nossa alma, quando a gente alimenta mais a nossa alma que o nosso espírito, nós vamos colher tristezas, desgraça, né? Porque tudo que não é graça, que vem provém da graça de Deus, nós vamos colher esses espíritos que essa mulher Maria Madalena tinha. Que a palavra de Deus diz que ela tinha 7 demônios. Que foi 7 demônios que Jesus retirou da vida dela. Agora imagina 7 demônios operando na vida de uma pessoa. Vida financeira, desgraçada. Estou falando isso porque a desgraça é o quê? É aquilo que não tem graça, a graça de Deus. Então, ela devia ser uma mulher que, ou de repente, a palavra diz que ela não tinha ministério de Jesus, de repente ela tinha até dinheiro. Mas também sabe lá como a vida dela era, mesmo com dinheiro, porque tem tanta gente que tem dinheiro. Eu conheço uma pessoa que tem muito dinheiro e enterra o dinheiro dela para fazer o mal. Então também é ter uma vida financeira desgraçada. Na área sentimental, todo mundo chama aquela mulher de prostituta, mas a palavra de Deus não fala que ela era prostituta. As bocas dizem, já ouvi de muitos pastores que ela era prostituta. Se a Bíblia não fala que ela era, eu não posso falar. Posso crer que ela tinha um demônio na vida sentimental dela. Como com certeza eu tive na minha. De relacionamentos errados. Tudo fora da palavra de Deus. A gente pode se relacionar. A gente pode fazer as nossas escolhas, porque somos livres. Mas será que as nossas escolhas estão sendo a escolha que Ele preparou para a gente? Então, quando eu olho para a minha vida, não falou agora. Porque, irmão, dominar a nossa carne é só pela graça de Deus. É só que buscando muito o Espírito Santo. É você renunciando o tempo todo para você poder
vê ali, ó. Mas não é impossível. Temos um advogado e um justo juiz. E o advogado, que é o nosso irmão, que intercede ao juiz, o justo juiz, que é o nosso Pai, que é o nosso Senhor Deus. Então, área financeira, área sentimental, vida material, saúde. Quem nos garante que aquela mulher tinha saúde? A própria palavra de Deus diz que ele tirou os demônios e ainda curou, porque elas estavam enfermas. Aleluia! Mas, irmãos, e às vezes a gente tem que entender como que demônio entra na nossa vida. Brecha. Demônio só entra na nossa vida quando damos brecha. Nem sempre demônio vai manifestar. Porque na minha vida, até pouco tempo atrás, tinha muita coisa que eu ainda fazia errada. Coisas que eu resolvi cortar, só que eu vou cortar. Irmãos, eu tenho que reconhecer. Se eu estava dando brecha, porque tinha o quê? Eu não vou querer dar uma de Santa Rona falar, não. Ah, mas como é que pode? Você tem o Espírito Santo, a casa está limpinha, como é que tem demônio? Eu já vi pessoas de Deus, se não, irmão, lembra Pedro? Lembra como Jesus falou para ele assim, ó? Pedro, quando você se converter, ele não negou Jesus? E João, que andava com Jesus coladinho, e era bravo a beça, e depois ele mesmo confessa no Evangelho que ele mesmo escreveu, que ele era o discípulo a quem o Senhor amava. Um dia eles estavam indo para a cidade de Samaria, Jesus falou, vou na frente, e vai lá e arruma um lugar para a gente dormir. E ele falou o quê? Ah, Senhor, eles não deixaram, não arrumaram lugar, não deixaram a gente ficar lá para dormir. O Senhor quer que eu ore a Deus para que Deus envie fogo nesse lugar e mate esse povo todinho. Ele andava com Jesus, está escrito. Só estou inventando não, está na palavra. E Jesus falou assim para ele, ô João, qual é o espírito que está habitando dentro de você? Então não adianta falar que crente tem demônio, não, porque a palavra diz que tem. Senão a palavra ia ser contra ela mesmo. Porque uma casa eu posso vir aqui limpar. Esse dia mesmo ela limpou a escadeira todinha. Quando eu olhei, tinha uma esteirinha de aranha. Não chega assim? Coisa não chega assim, a gente plantar, chega. Tu não planta, no terreno, tá lá capina, tudo limpa, né? Acaba que lá tá cheio de mar. Dá um mole fazer. Não fica cuidando, não. Somos assim, somos casa. Sujeito a todos os erros.
Ele estava vivo. Ela conheceu o amor, nunca mais ela quis largar aquele amor. Aqui, olha, eu não sei, irmãos, se essa mulher que eu vou falar aqui agora, se essa mulher é ela, eu creio que é ela, mas a Bíblia não diz. Mas eu quero falar algo que vocês vão entender por cima, vocês vão compreender, que diz assim, ó, a mulher perdoada. Em outras versões, lá em Lucas, louvado seja o nome santo do Senhor, lá em Lucas 7, versículo 36. Umas versões falam da mulher pecadora, outras falam da mulher perdoada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que fala assim: e rogou um dos fariseus que comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas, e o enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés, e os ungia com unguento. E quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se esse fosse profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondeu Jesus e disse: Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. E ele disse: fala, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo ele com o que pagar, pegou os 2. Me diz, quem o amará mais? Aí Simão disse: aquele que mais foi perdoado. Aí Jesus falou: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse Simão: vês tu esta mulher? Não. E voltando-se para a mulher, disse, Jesus, a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés. Mas esta regou meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde a hora que entrou, não tem cessado de beijar meus pés. Não me ungiste a minha cabeça com óleo, mas ela me ungiu meus pés com unguento. Por isso lhe digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados estão perdoados. E o que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecado? E disse a mulher: tua fé te salvou. Vai-te e vai em paz. A palavra do Senhor diz que Simão era um fariseu. Fariseu era um homem que conhecia a palavra de Deus, conhecia muito, mas não conhecia o amor. Ele falava de tudo, mas não vivia o amor. E a palavra do Senhor diz, a gente lê antes, que esse Simão estava junto com outros fariseus, e eles estavam testando ao Senhor. Aí esse aí resolveu convidar Jesus para a casa dele. Só que havia um costume entre os fariseus. Eles tinham dinheiro. Então eles colocaram aquela mesa muito bonita, arrumava aquele jantar cor de rico. Sabe aquela coisa de rico que a gente está até com vergonha de entrar? Era assim os jantares. E ele convida Jesus. E ele queria que aquele jantar se fizesse notório, que o povo do lado de fora, aqueles que não eram convidados, aqueles que por ele eram pecadores, que não eram dignos de estarem à mesa. Então o que ele fazia? Qual o costume? Ele deixava as portas abertas para aqueles que não tinham às vezes nem o que comer, ficasse do lado de fora observando.
Porque quando a gente conhece o amor de Deus, quando a gente se depara, quando a gente compreende quem é Ele, quem é o Senhor, o amor dele, tudo que Ele fez por nós, você sabe que jamais Ele vai pegar você e vai te lançar fora. Então, com essa consciência, o que ela fez? Ela não quis nem saber quem estava na mesa. Ela não foi convidada, mas ela entrou. E quando ela vem entrando, imagina, gente, ela entrando, que aquela mulher arrasou. A mulher ela arrasa. Ela vem que não estava nem aí para quem ia falar. Só que, quando ela vem, ela rouba toda a atenção daquela mesa. Ela rouba toda a atenção daquela festa. Não teve mais para ninguém naquela festa. E quando ela entrou, ela dentro do coração dela, ela chamou a atenção de Deus. Por quê? Porque ela não desejou no coração dela um lugar alto, no alto. Ela não desejou sentar, ela não desejou estar sentada nos lugares altos, aonde ela queria estar. Que a palavra diz que quando ela entra, ela se lança onde? Ela se lança nos pés, porque ela sabe que nos pés é o melhor lugar da gente estar. E ali, a Bíblia não está dizendo que era Maria Madalena. Mas vamos colocar que a gente está falando da mesma pessoa. A palavra de Deus diz que ela começa a chorar. Imagina. E aí eu fiquei pensando, por quê que aquela mulher chora tanto? Se a gente analisar, o próprio Jesus respondeu por que ela chorou tanto. Porque eles, Simão, o fariseu, que convidou Jesus, a palavra diz que todo anfitrião tinha que receber um convidado com 3 gestos. Primeiro, o ósculo santo, né, que é beijar. O ósculo é beijo. Como eles andavam o dia inteiro do lado de fora, o pé ficava sujo, então tinha que lavar os pés. E quando estivesse na mesa, tinha que ungir com óleo. Agora eu pergunto para vocês, o próprio Jesus falou, ele fez isso? Ele não fez. E aquela mulher, ela sabia que ela estava diante daquele que mudou a vida dela. Irmãos, sabe quando
pelo amor de Deus, não estou aqui para ajudar ninguém. É só um exemplo. Só um exemplo. Não vou dar. Estou falando de cigarro porque eu já fumei. Quando eu fumava, eu tinha desejo no meu coração de falar, eu quero parar de fumar. Eu queria, eu não sei, nada. Eu queria, mas eu não conseguia. Às vezes eu me olho hoje, olho para trás, parece que são duas pessoas. Por que antigamente eu fumava até umas horas? Pois é, mãe, pois é. E hoje eu odeio cigarro. Será que eu sou bipolar? Ou eu costumo dizer, é bipolar. Não é bipolar, né? Não é, gente. Porque naquela época havia algo em mim que estava mais forte que o meu espírito. Eu não conseguia dominar, então eu era dominada. Por isso que fala que quando a gente está em Cristo, a gente domina. É a gente que domina, porque o pecado, ele não consegue nos vencer. Porque a gente que domina. Hoje, coisas que eu não dominava na minha vida sentimental, eu era namoradeira pra caramba. Não ficava sem dar um beijo. Tinha que dar um beijo. Assim, não, tinha que amar. Eu tinha que beijar. Não dominava. E por que hoje eu domino? Alguma coisa mudou. Mas para que essas coisas mudassem, eu tive que, parece, como quando eu me vejo algumas coisas atrás. Parece não. Porque tem uma palavra lá em Daniel que fala que quando Nabucodonosor ele pecou contra Deus, ele ficou como um bicho. Perdeu o sentido, a compreensão. Como é que fala? Não, perdeu o cérebro, perdeu o entendimento. Mas quando a palavra diz que chegou no tempo que ele voltou ao normal, a palavra diz que Deus devolveu a ele o entendimento. Por quê? Ele não era bicho, mas ele andava como um bicho. Bicho tem entendimento? Deus nos fez com entendimento. Mas às vezes a gente deixa de ser dominado como se a gente fosse bichos, sem domínio. Então eu acredito que aquela mulher tomou foi posição. Tem gente que tem medo de macumba, tem medo de inveja, tem medo de olho grande, tem medo do que estão falando contra a minha vida, contra a tua vida. O que vão dizer de mim? Tem medo disso e tem medo daquilo. A gente tem que ter medo daquilo que a gente não consegue dominar. E nós, eu mesma. Porque quando eu peco contra Deus, só euzinha que peco. Ainda que o capetinha venha tentar, ele pode tentar. Mas se eu decidir que eu não vou cair ali, eu não caio. Porque nós temos domínio. Se o Espírito de Deus habita em nós, nós podemos dominar. E a gente se esquece disso. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus, em todo o tempo, Ele falou para o homem: vai, irmão, domine, domine, domínio. E eu creio que essa mulher, ela compreendeu que ela podia dominar. E aquele amor, aquilo que ele ofereceu para ela se agarrou. Ela falou: nunca mais eu vou me separar desse amor. Eu nunca mais vou me separar dessa presença. Eu não quero saber de nada. Eu vou largar tudo, deixei tudo. Porque ele me mudou.
Assim que Ele te fez, com os próprios dedos dele, Ele foi te moldando. Ele colocou tudo que Ele queria dentro de você, para que você dominasse muitas coisas na sua vida. Muitas coisas. E Ele te deu o amor dele. O amor dele Ele colocou dentro de você. Porque você para Ele é pedra preciosa. E é assim que Ele te vê. Como uma pedra preciosa. É assim que Ele te vê. Porque o valor que você tem, Ele sabe qual é o valor. Não tem homem na terra, Maísa, que consiga nos valorizar da mesma forma que Ele nos valoriza. Foi isso que Ele falou dentro de mim. E hoje Ele está falando para você, Ele está falando para mim, Ele está falando para a Dorione e está falando para o Edson. Aleluia. Nosso valor, o nosso preço é o preço de sangue de Cristo. Porque Ele nos comprou, nos retirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Qual é o teu valor? Qual é o teu preço? O sangue de Cristo tem preço? Não tem preço. Não tem preço. Aí vem o diabo de qualquer jeito, com liberdade, porque nós que damos a liberdade. E a gente vai tendo uma vida de qualquer jeito, vivendo de qualquer jeito. Não temos às vezes dinheiro. Ah, porque está faltando. Tudo bem que coisas acontecem, mas coisas nós plantamos. E quando eu comecei a me ver, parece que o entendimento chegou. Eu falei, o sangue de Cristo. Quem sou eu? Quem era Ele? Quem estava em mim? Quem estava dentro de mim operando para que eu me envolvesse com coisa errada? Porque até dinheiro com a Jota eu peguei. Relacionamentos. Sem buscar se era para ele. Sabia que não era de Deus, mas peguei. Quebrei a cara. Divorciei. Quem estava habitando em mim? A legalidade que eu estava dando. Eu não vou falar que eu não tinha Espírito Santo, não. Mas eu não estava alimentando o meu espírito. Estava alimentando mais a minha alma que o meu espírito. E essa mulher compreendeu. Ela sabia quem transformou a vida dela. E ela ficou ali imaginando, pensando, meu Deus, eles estão aqui, ninguém valorizou. Ninguém valorizou a presença. Ele estava ali vivo. E aí ela começou a se derramar. Ela derrama aquele dinheiro, aquele vaso. Aquilo, a palavra diz que aquilo era caríssimo. Tanto era caríssimo. Eu acho que foi Maria de Betânia, que quando ela também derrama, Judas ficou doido. Por que ele ficou doido? Porque sabia que era caro. Chamou a atenção de Judas. E Jesus, eu não quero, irmãos. Eu vou falar a verdade para vocês. Eu não quero que Jesus fale para mim o que Ele falou para aquele povo. Ele falou para aquele povo. O que era para vocês terem feito comigo, vocês não fizeram, mas ela fez. Ela valorizou a presença. Ela, que vocês consideram uma pecadora, mas hoje está aqui, entra aqui. Muitos poderiam estar aqui e não estão. E muitos julgam. Entra aqui. E esses são aqueles que Jesus procura. Porque é Ele quem olha como tição tirado do fogo. Pode não ter serventia para o homem, mas tem serventia para Ele. Nós, diante do Senhor, diabo pode até apontar. Ah, mas ele fez isso, ela fez isso. Ah, você faz isso, eu faço isso. Quem é o homem para me julgar? Quem? Quem é
Porque em todo o tempo a palavra diz que ela ficava chorando. Por que que você chora? Por que que eu choro? Porque eu sei como eu estava na presença dele. Eu posso não ter mudado muita coisa, mas eu já mudei muita coisa. E o que eu já mudei, Satanás não leva mais, não rouba mais. Já me pisou demais, chega. Agora eu falei, eu quero sair igual a esponja, quanto mais me espreme, vai sair o quê, Paulo? E aquela mulher ali chorando, morreu. Vem aquele homem, porque eu lá de Arimateia, até esqueci o nome dele. Pega Jesus. Pega Jesus. Pega Jesus, leva Jesus. Sepultam Jesus e ela vai. Ela vai. Quando ela vê que a pedra não estava mais lá, ela vai lá e chama Pedro e João. Um chega na frente, o outro nem olha, o outro olha. Aí quando vê os lençóis soltinhos lá, Pedro, fizeram o quê? Eram os discípulos, que estavam andando juntinho também. Fizeram o quê? Esperaram. Eles sabiam que Jesus ia ressuscitar, mas eles esperaram. Foi embora. Eles viram os sinais, por isso creram, mas foram embora. Eu não quero ser essa, como eu orei aqui e falei hoje, eu não quero ser essa que vai ver um sinal e vou embora. Eu não quero. Eu quero ficar viva. Eu quero ser essa que vou aguardar. Eu não saio daqui se eu não ver Jesus. Ainda que muitos não estejam entrando, ainda que muitos nem estejam vivos, ou que estejam vivos, mas estão indo embora. Pode ir embora. Pode ir embora, porque eu não quero fazer mais. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Aquela mulher, ela preparou o melhor que ela tinha. Porque quando ela vai lá derramar aquilo nos pés dele, ela não derrama qualquer coisa. Um negocinho que comprou na padaria, no mercado, na farmácia, numa perfumaria, de qualquer jeito, não. Ela guardou o melhor que ela tinha para dar para ele oferecer para ele. E eu quero, em nome de Jesus, guardar e dar o meu melhor para ele. E eu tenho certeza que cada um aqui agora vai desejar também dar para ele, oferecer para ele o melhor, porque cada um aqui tem o melhor para oferecer para ele. Eu tenho certeza que cada um aqui tem o melhor para oferecer para ele. E ele não faz questão do que foi aquela mesa lá que Simão preparou, aquela coisa ilustre. Ele não estava preocupado com aquilo ali, não. Ele estava preocupado, sabe com o quê? Como pode que ninguém dá nada, mas foi ela que veio e me deu o que eu estou precisando, porque ele também precisa do nosso amor a ele, que é a nossa adoração, o nosso verdadeiro culto. Então eu botei dentro de mim, irmãos, daqui para frente, a minha vida, daqui para trás eu não sei. Ele que vai julgar. Mas daqui para frente eu quero ser como ela. Eu quero todos os dias oferecer a ele o meu melhor. Naquele sepulcro, ele não estava vivo, ele estava morto. Na verdade,
coisa que eu estou vendo que Satanás está em operação ali, ó. Eu consigo ver a cara do capeta. Ah, tu está querendo acabar com a minha vida, né? Quando eu começo a ver o circo se armar na casa para confusão com meus filhos. E eu já entrando na contenta. Irmãos, não é que às vezes eu não peco, não. Eu posso pecar, mas sabe quando eu dou uma tapa na cara dele? Quando eu reconheço que eu errei, eu falo, mano, me perdoa. Ah, diabo. Já tomou uma? Perdão, meu irmão. Perdão, meu irmão. Ah, Senhor, aleluia. Pequei contra ti, Pai, mas eu vou melhorar, diabo. Tem que bater e retirar. Amém, irmãos? Eu já tenho esse tempo, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Então é isso, irmãos. É muito bom a gente estar na presença do Senhor, fazendo aquilo que é necessário fazer. A gente não só faz porque a gente quer, não, é porque é necessário que se faça. Eu louvo a Deus pela presença de cada um aqui, do Antônio, a Anaísa já está aqui com a gente. Eu estou muito feliz que a dona Leone veio, com o seu Edson. E vou até falar a verdade, tudo no meu coração. Deixa eu viver nunca mais. Todo dia tem oração de 8 às 9, né? Tem consagração de manhã, de 8, dependendo, né? De 8 às 9, depende. O Espírito Santo é quem conduz o tempo. E os cultos aqui é quarta e domingo às 7 horas. É o pastor Sérgio, que é o pastor presidente, e o pastor Francisco. Pastor Francisco. E eu gostaria de colocar esse pé para a gente fazer a oração final, esse término. Eu convido a irmã aí para fazer a oração. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque eu creio, Pai, que não vamos sair daqui vazio, Senhor. Aleluia. Tudo o Senhor já preparou e já fez para a gente. Muito obrigado. Nos leve, Pai, em paz para os nossos lares. Nos conduza, continue conosco, nos abençoando nessa noite, nos guardando. E que a tua palavra, Pai, venha frutificar em nós. É em nome de Jesus. E que testemunhos, Senhor, sejam tocados aqui nesse altar, Pai. Que teu altar. É em nome de Jesus. Se Deus é por nós, operando Deus, tudo posso. Aleluia, louvado seja.